TV Vale, a TV que o Vale vê. Olá, seja bem-vindo. A edição desta sexta-feira, 25 de julho de 2014, começa trazendo os seguintes destaques. 19 candidatos na região podem ter o registro impugnado. Trânsito do Parque São Francisco é alterado em Guará. Centro Cultural de Cachoeira Paulista abre oficina de cinema. E ainda, uma entrevista ao vivo com o Dr. Rafael Cortez Neto, endocrinologista, que vai falar sobre diabetes e os seus perigos e tratamentos. Seja bem-vindo, o Jornal do Vale está começando. Uma boa noite para você. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, recebeu 19 pedidos de impugnação contra candidatos aqui da região que tiveram seus nomes divulgados no primeiro edital de postulantes, publicado no último dia 14. Outros 13 candidatos da região não receberam nenhuma contestação. O prazo para a apresentação das impugnações a esses nomes foi encerrado no dia 19. O questionamento à validade do registro do postulante não resulta em deferimento automático da candidatura. Ou seja, esses 19 nomes podem ser impugnados ou podem ter o seu registro validado pela Justiça Eleitoral. Essas impugnações serão analisadas no momento do julgamento da candidatura e podem levar à recusa do registro, se acolhidas, ou ao deferimento à aprovação, se rejeitadas pela Justiça Eleitoral. Podem apresentar impugnação os candidatos, partidos políticos, coligações e também o Ministério Público Eleitoral. No segundo edital, 36 candidatos aqui da região tiveram os nomes publicados. Como a região tem 108 postulantes, os 40 restantes só vão ter os nomes divulgados com a publicação do último edital. Na primeira lista foram 32. Na primeira leva, os 19 impugnados foram alvos de contestações da Procuradoria Regional Eleitoral. O partido com mais nomes na lista é o PSDB. Todos os 5 postulantes tucanos tiveram registros contestados pela Procuradoria. Entre eles figuram o deputado estadual Hélio Nishimoto, que é candidato à reeleição, e também o ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, que disputa uma vaga na Câmara dos Deputados. As informações são do jornal impresso O Vale. E de acordo com o presidente do Diretório Municipal de São José, do partido PSDB, Anderson Ferreira, essas impugnações são referentes a questões formais que vão ser ou já foram corrigidas. Aí, essa questão das eleições, também do processo eleitoral, mesmo que essa lista das impugnações ainda seja de pedidos de impugnação e não de candidatos barrados em si, é de extrema importância que você participe do processo eleitoral e saiba se o seu candidato, se você já tem aí algum candidato em vista, tem algum problema com a justiça. Ou se você não tem algum candidato ainda em vista, que já comece a perceber aí quem são os candidatos e em qual você pretende votar, para que você vote com consciência, sabendo se ele tem ou não problemas com a justiça. Afinal de contas, são essas pessoas que, eleitas, vão nos representar nos próximos 4 anos. Foram realizadas mudanças no trânsito do Parque São Francisco. Essas e outras informações a gente vai conferir agora, direto da redação, com Daniel Vinícius e Milena Camargo. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Milena. Boa noite a todos. Pois é, a gente tem novidade no trânsito no Parque São Francisco, em Guaratinguetá. A partir da próxima segunda, a entrada de veículos no Parque São Francisco vai ser pela rua Dr. Fernando Miléo e a saída pela rua Cesário Antônio. A rua Dr. Fernando deixa de ser mão dupla e passa a ser utilizada como entrada do bairro. A saída de veículos dos bairros Parque Santa Clara, Vila dos Comerciários, Municipal e Jardim França deve ser feita pela rua Dr. Francisco Meireles. Ainda em caráter experimental, o Departamento de Trânsito vai deslocar agentes para o local para então que eles possam orientar os motoristas. Em Cachoeira Paulista estão abertas as inscrições para oficinas de cinema, que é um projeto da Secretaria de Cultura da cidade. Ao todo, são 40 vagas para o mês de agosto. A oficina será sobre os atores da história do cinema e vai ser ministrada por Pedro Maciel Guimarães. Os interessados devem ter no mínimo 14 anos e realizar a inscrição por telefone, que é o 12 3101 3358.
ou também pelo e-mail cultura@cachoeirapaulista.sp.gov.br. Aos atletas de plantão, em Lorena, estão abertos treinamentos de futebol pelo projeto Pé na Bola, Cabeça na Escola. Os treinos são ministrados pelos professores Antônio Teixeira e Mário Médolo e são realizados no Centro Social Urbano toda segunda, terça e quinta. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone, anota aí, 12 3153 1143. O projeto atende crianças e jovens e as aulas não englobam apenas futebol. Nele são transmitidos também normas, princípios e valores que vão além do campo. E para a formação completa são cobradas frequência escolar, notas e disciplina em sala de aula. E o Projeto Guri em Aparecida está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2014. As matrículas podem ser feitas até o dia 15 de agosto. Os interessados devem se dirigir ao polo da cidade, localizado na rua Pedro Maria Filipo, número 219, no bairro Vila Mariana. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Lembrando que para participar do Projeto Guri é preciso ter entre 6 e 18 anos e comprovar também a frequência escolar. Mais informações pelo telefone 12 3108 2106. Esse foi o Direto da Redação desta sexta-feira. Eduardo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Milena, pelas informações. E começou ontem e vai até domingo em Aparecida o 4º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, e também o 2º Seminário Nacional de Jovens Comunicadores. O tema, aí é a comunicação, os desafios e as possibilidades para evangelizar na era da cultura digital. É a primeira vez que as comissões para a comunicação e juventude da CNBB promovem um encontro em conjunto. E quem foi conferir as informações e tem todos os detalhes sobre esse encontro é a repórter Milena Camargo com o quadro Selfie Repórter. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. O Selfie Repórter de hoje é para falar sobre um evento que vai acontecer entre os dias 24 e 27 de julho aqui no Santuário de Aparecida. É o Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, que vai contar com painéis, seminários, palestras, além das celebrações. A assessoria de imprensa do Santuário dará um seminário sobre teoria e prática, onde eles vão explicar algumas rotinas de trabalho dele, também vão compartilhar com a gente algumas experiências que eles já passaram. O evento promete reunir mais de 700 membros de todas as PASCOMs do Brasil. Então fica aí a dica, você que gosta de comunicação e está passando por Aparecida, participar desse evento aqui no Santuário Nacional. E é com você no estúdio, Eduardo. Obrigado, Milena, pelas informações. E você que está aí acompanhando o Jornal do Vale também pode ser um selfie repórter. Basta mostrar pra gente o que está acontecendo aí no seu bairro e na sua cidade. Eventos, serviço, utilidade pública, prestação de serviço e denúncia aqui no Jornal do Vale. Participe conosco, basta filmar você mesmo com o celular e mandar aqui pra gente. Nossa página no Facebook é o facebook.com/tvvale27. facebook.com/tvvale27, está aqui na tela, você pode mandar para a gente a sua selfie reportagem, mostrando aí algo que esteja acontecendo no seu bairro ou que você gostaria de divulgar aqui também na televisão. Nosso e-mail é o jornalismo@tvvale.net.br. Você pode mandar também a sua sugestão de pauta aqui para que a gente faça a cobertura aí nas cidades da nossa região, e também o WhatsApp, um meio muito fácil de comunicação. Você mesmo já filma a sua selfie reportagem, conta o que está acontecendo, manda aqui pra gente pelo número que está aqui na tela. Você adiciona a TV Vale no seu WhatsApp e também pode entrar em contato e manter aí a informação conosco. Participe e seja um selfie repórter. E você confere a seguir aqui no Jornal do Vale, uma entrevista ao vivo com o Dr. Rafael Cortez Neto, endocrinologista, que vai falar sobre diabetes e outras doenças também relacionadas ao peso e aos cuidados saudáveis. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Jornal do Vale e recebo agora aqui nos estúdios da TV Vale o endocrinologista Dr. Rafael Cortez Neto. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Vale. Tudo bom, Eduardo? Boa noite. Pois é, boa noite, ouvintes. É um prazer estar com você a primeira vez, né? Espero que a gente possa esclarecer alguma dúvida dos nossos telespectadores com relação à nossa área de trabalho,
que é endocrinologia. Exatamente, doutor Rafael, né, que faz um trabalho extenso também, já há bastante tempo atuando nessa área e também um contato com os pacientes de São Paulo e também aqui em Guaratinguetá. Quando vem aqui para Guaratinguetá, faz esse atendimento aos pacientes aqui da região. E hoje o tema desse nosso bate-papo é o diabetes, né, que infelizmente tem atingido cada vez mais pessoas no Brasil. Aproveitando também para avisar que você que está aí nos assistindo pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Nossa página do Facebook é o facebook.com/tvvale27 e também o WhatsApp aqui da TV que está aí na tela, você pode adicionar e mandar a sua pergunta a partir de agora. Doutor, começando aqui esse nosso bate-papo, né, o que é essa síndrome metabólica que é o diabetes? Qual a alteração no organismo da pessoa que acontece que ela passa a desenvolver essa doença? Bem, normalmente a síndrome metabólica é caracterizada por diabetes, obesidade, dislipidemia, que é aumento de colesterol, hipertensão arterial. Quer dizer, tudo isso junto forma o que a gente chama de síndrome metabólica. O diabetes faz parte dessa síndrome. O único inconveniente do diabetes é exatamente esse excesso de açúcar que pode levar a complicações cardiovasculares, principalmente as doenças vasculares relacionadas à vista. Também pode levar a complicações renais. Não é incomum a pessoa ter problema de insuficiência renal e mesmo também as neuropatias diabéticas. Quer dizer, são complicações advindas do excesso de açúcar que a pessoa adquire, né? Mesmo na refeição ou por outras causas de diabetes. Então, mais ou menos é por aí. Muito se fala, doutor, em diabetes tipo 1 e tipo 2. Né? Às vezes não fica muito claro para a população o que é esse diabetes tipo 1 e tipo 2. Qual que é a diferença entre esses dois tipos? Muito bem. O diabetes tipo 1 é caracterizado pela forma de tratamento que é o chamado insulino dependente. Uma pessoa que tem a diabetes tipo 1, ela tem a única maneira de tratamento é através da insulina. E o diabetes tipo 2 é o chamado insulino independente, em que o tratamento do diabetes é através de comprimidos. Então, essa é a grande diferença, a forma de tratamento. Uma pessoa que tem o diabetes, que não precisa usar a insulina, ela pode, com decorrência da doença, vir a precisar usar também? É interessante porque a gente, quando inicia o tratamento de diabetes tipo 2, que 85% da população tem essa forma de diabetes, ela pode, às vezes, vir a tomar uma dose de insulina que a gente chama insulina bad night, quer dizer, insulina noturna. Uma dose pequena para poder fazer com que ela acorde no dia seguinte com a taxa de açúcar diminuída. Doutor, a gente tem uma pergunta que recebemos pelo WhatsApp, a pessoa filmou essa pergunta e mandou para a gente, então vamos conferir. É a Lilian, de Guaratinguetá, que faz essa pergunta para o senhor aqui hoje. Boa noite. Eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu conheço uma pessoa que tem diabetes e ela sente muita fome. Eu gostaria de saber se é normal isso e o que ela pode fazer para melhorar. Bem, quando uma pessoa tem muita fome, normalmente, ela também bebe muita água, né? Ela também urina muito. Essa é a chamada tríade, né, do diabetes. A pessoa tem muita fome, bebe muita água e urina muito. O que ela tem que fazer? A primeira coisa, Eduardo, é procurar um médico, né? Sim. Porque nós podemos pedir para essa pessoa que tem muito apetite, ou que bebe muita água, ou que urina muito, um exame de glicemia, um exame de sangue para detectar. E no caso da gente detectar o diabetes, a gente inicia imediatamente o tratamento. Tá certo, então. Doutor, tem também uma outra pergunta que nós recebemos aqui via WhatsApp, por modo do vídeo, e o Paulo, de Guaratinguetá, também, que faz essa pergunta. Vamos ouvir. Olá, doutor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber se rachaduras nos pés é indicação de diabetes. Caso não seja, o que pode causar rachadura nos pés? Muito obrigado. Paulo, né, nosso amigo? Isso. Obrigado aí pela gentileza da pergunta. Olha, na verdade, a rachadura nos pés não é uma característica do diabetes, né? A rachadura dos pés pode ser um problema de ressecamento de pele, não necessariamente tem uma relação direta com o diabetes. Embora a rachadura nos pés de diabéticos me preocupa bastante. Sabe por quê, Eduardo? Porque normalmente, quando ocorre rachadura nos pés de diabético, pode ser esse local, na rachadura, a porta de entrada de bactérias, de fungo, que vai dar uma infecção
no caso do diabetes, que é muito difícil de ser tratada. Então é importante, quando você tiver rachadura nos pés, procurar sim o médico para ver se você tem o diabetes ou se você tem uma lesão de pele que pode ser tratada pelo dermatologista. Doutor, o diabetes, ele é uma doença silenciosa ou ele tem alguns sintomas que podem ser percebidos e a pessoa aí possivelmente procurar o médico para saber o que está acontecendo? Na verdade, o diabetes é uma doença silenciosa, até porque a causa de diabetes, né, é um grande mistério. Existe uma relação direta com o fator genético, quer dizer, quando o pai é diabético, a mãe é diabética, a criança tem mais de 85% de chance de ser diabética. Isso é um fator genético. Agora, outras causas, por exemplo, a virose da cachumba, há uma relação com o diabetes, não é que todo mundo que tem cachumba, né, ficou diabético. Mas certas infecções que afetam o pâncreas, né, podem levar ao diabetes. Então, uma pancreatite, uma pessoa que seja dependente de álcool, né, o alcoolismo pode destruir as células do pâncreas e a pessoa ficar diabética. O uso de cortisona, né, também pode aumentar a taxa de açúcar e levar ao diabetes. Então, você vê, muitas situações podem fazer com que você comece a ter aquele sintoma de beber muita água, urinar muito, comer bastante. Em alguns casos, Eduardo, a pessoa até pode emagrecer, né? E aí, então, o tratamento é mais um pouco delicado, mas existe forma de tratamento. É o que eu sempre digo, diabetes não tem cura, tem tratamento. Doutor, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho aqui para a gente chamar um breve intervalo e voltamos a seguir falando mais sobre diabetes aqui no Jornal do Vale. Estamos de volta e antes de continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Rafael Cortez, a gente vai saber como fica o tempo amanhã na região com Rafaela Lourenço. Olá, sexta-feira chegou e para você que está planejando como vai ser seu fim de semana, a gente mostra como vai ficar o tempo em nossa região. Em Cruzeiro, a probabilidade de chuva é alta, ficando em torno dos 60%. A temperatura se mantém em 17 graus durante o dia e 16 graus pela noite. Guaratinguetá registra as mesmas temperaturas, mas a probabilidade de chuva é ainda maior. Já em Lorena, com a chuva, a umidade relativa do ar vai se manter alta. Com essa previsão para o fim de semana, eu encerro minha participação. A gente volta a se encontrar de novo na segunda-feira. Um bom final de semana a todos e até segunda. Muito obrigado, Rafaela. Um bom final de semana para você também. E, doutor Rafael, a respeito dos cuidados saudáveis e também dos hábitos alimentares que a pessoa com diabetes deve ter, a gente recebeu uma outra pergunta em vídeo, que é da Leandra, que também é aqui de Guaratinguetá. Vamos ver. Eu gostaria de saber se o arroz parbolizado também é indicado para a pessoa diabética. Obrigada. Leandra. Obrigado pela pergunta. Olha, o arroz natural, o arroz, vamos dizer assim, de uma maneira geral, né, o carboidrato, eu não vejo nenhum tipo de inconveniente que você faça uso dele. O grande detalhe, gente, é a combinação de você ter um carboidrato com outro carboidrato, né? Porque isso, por exemplo, você pegar arroz e batata para um paciente diabético não é recomendável. Ou come arroz ou come a batata, ou então de uma forma em que a nutricionista normalmente vai orientar como é que você pode fazer uso desse tipo de alimentação sem levar a um aumento da glicose. Então eu não vejo nenhum tipo de problema de utilizar esse tipo de arroz. Tá ok, então. Doutor, e a respeito também, né, da alimentação, dos hábitos que o paciente com diabetes deve ter, a pessoa, às vezes a pessoa não tem muita facilidade para fazer atividade física, né, para mudar a dieta. Logo que a pessoa descobre o diabetes, ela já tem que ter essa percepção de mudar a dieta também, de ter esses hábitos, melhorar os seus hábitos do dia a dia, tirar o sedentarismo, eliminar isso. Às vezes, como que funciona esse contato com o paciente, às vezes? O grande nó é exatamente a informação que a gente dá para o paciente que ele tem diabetes. Quer dizer, se ele tem diabetes, ele tem uma taxa de açúcar que é considerada anormal, acima de 114, 120 miligramas por decilitro em jejum. E maior que 200 miligramas quando é feita essa dosagem normalmente mais de uma vez. Então aí a mudança de hábitos alimentares e a introdução de exercício físico é fundamental para o tratamento do diabetes, quer seja diabetes tipo 1 ou tipo 2. Evidente que
a gente chama atenção para o paciente que é recém-diagnosticado, que ele aceite essa orientação de mudança de hábito alimentar e faça pelo menos meia hora de exercício físico 5 vezes por semana, que é o recomendável. Doutor, nós recebemos uma pergunta aqui pelo WhatsApp da TV Vale. A pessoa pediu para não ser identificada, mas ela perguntou se a pessoa tem um pico de glicemia, faz aquele exame rápido, né, que fura a ponta do dedo, os valores passam acima dos índices normais, né, que seria, no caso que ele falou, 140, isso já significa que a pessoa possui diabetes? Não, de jeito nenhum. Quando você tem um exame que a gente chama de ponta de dedo, que seja maior que 200 miligramas, né? Qualquer hora do dia, você não pode considerar que tenha diabetes. Normalmente, o diabetes, você tem que ter 2 aferições, 2 medidas, né, de exame de ponta de dedo, que sejam em horários diferentes e acima de 200 miligramas. Agora, uma sugestão, faça exame de sangue em jejum no laboratório. Doutor, a gente teve consultando o portal IG, que publicou uma notícia a respeito do pré-diabetes, que o valor de referência para o pré-diabetes haveria caído de 140 para 99 e que esse número deveria ser observado principalmente nos jovens. O que é o pré-diabetes e também o que a pessoa tem que fazer se também se descobrir esse caso aí de ter o pré-diabetes? Bom, quando a gente pensa em pré-diabetes, a gente pensa em antecedente familiar de diabetes ou de hábito alimentar errado. Quando você percebe que tem valores de glicemia de jejum acima do valor de referência, que você chamou a atenção, em termos de 99, deve procurar sim o médico para ele orientar você a abaixar essa taxa de açúcar, começando com uma coisa muito simples, né? Reduzindo a quantidade de açúcar, de carboidrato da sua dieta e fazer atividade física. Com isso, você muitas vezes melhora a taxa de glicemia de jejum e não precisa fazer uso de medicamento. Doutor, a respeito dos tratamentos para o diabetes, existe algum tratamento mais recente para essa doença que ainda não chegou no Brasil ou que está sendo implementado agora? Olha, eu tenho uma novidade para você que é diabético tipo 2 e está nos vendo agora. Existe um medicamento, sim, novo, super novo, que é utilizado para diabetes tipo 2, né? Ou seja, aquele paciente que faz uso de comprimido para baixar a taxa de açúcar. Esse remédio é recomendado para esse tipo de paciente e pode ser dado somente pelo médico. E ele abaixa a taxa de açúcar da seguinte forma: ele elimina o excesso de urina com açúcar de uma forma organizada, ou seja, a quantidade de urina que teria açúcar e voltaria para a circulação, ela é eliminada através desse medicamento. Esse medicamento, gente, só foi lançado há mais ou menos 5 meses. Então, é uma novidade para você que é diabético. Consulte o seu médico e veja se ele pode dar para você esse tipo de remédio. É muito bom para diabetes tipo 2. Doutor, também a respeito, né, a gente falou dos jovens, né, que às vezes desenvolvem o pré-diabetes, a respeito das crianças. O senhor tem notado um aumento do número de crianças que desenvolvem diabetes também? É o tipo 1, tipo 2, o que acontece? Olha, é muito interessante. Hoje em dia, no nosso consultório, nós temos visto que a quantidade de diabetes tipo 2 em criança, o que seria uma coisa anormal, porque normalmente o tipo 1 é para criança e tipo 2 é para adulto. E o contrário, devido à obesidade, ao excesso de peso, eu tenho atendido no meu consultório muitos casos de diabetes tipo 2 em criança de 12, 13 anos. Quer dizer, a obesidade leva ao diabetes no jovem. Isso faz com que eu chame a atenção de você que é pai, que é mãe, para que observe o peso do seu filho, para evitar que ele seja um obeso com diabetes. Doutor, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Aqui na tela está o contato do Dr. Rafael Cortez Neto aqui em Guaratinguetá, para quem precisar entrar em contato, também quiser conversar com o doutor, saber algo mais sobre diabetes, também sobre outras patologias ligadas à endocrinologia também, pode ligar e obter aí o seu contato aqui em Guaratinguetá. Muito obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Obrigado pela oportunidade e uma boa noite. E o Jornal do Vale vai ficando por aqui. A gente se encontra na segunda-feira, ao vivo, a partir das 6 da tarde. Para você, uma boa noite, um grande abraço e fique com Deus.